Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui, irmãos, para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. E hoje eu gostaria de falar como orar pelo seu marido. Mas antes de a gente entrar nesse tema tão abençoado, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados da parte do Senhor. Lembrando que você que gostaria de oração, não esqueça de estar deixando os seus comentários aqui para a gente estar orando. Eu e todas as pessoas que nos seguem aqui temos uma corrente poderosa, creio que o mundo espiritual vai mover ao seu favor. Sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo. Como eu tenho falado, a palavra de hoje, o tema é como orar realmente pelo seu marido. Existem muitas esposas que querem continuar sendo, melhor dizendo, excelente na condução do seu casamento, no suporte, na assistência. E realmente existem maneiras para você, esposa, abençoar o seu casamento, abençoar a liderança do seu marido. E eu gostaria de falar sobre algumas dessas formas. A primeira realmente que você pode estar orando pelo seu marido é orando pela liderança espiritual dele. Efésios capítulo 5, verso 25 vai dizer o seguinte: Maridos, cada um de vós amais as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, sacrificando-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar das águas por meio da palavra. Você que é esposa, você pode estar orando pelo seu marido para que ele realmente venha a ser uma liderança forte, que ele saiba realmente amar você, saiba amar a família, os filhos, que ele possa exercer a mesma liderança, que Cristo exerceu pela igreja, se sacrificando. Essa é um direcionamento muito poderoso para você também, marido, que está me ouvindo aqui através desse devocional abençoado. A segunda forma que você pode estar orando pelo seu marido é orando por força realmente e proteção de Deus sobre a vida do teu sacerdote. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3 vai dizer o seguinte: Entretanto, o Senhor é fiel e Ele vos fortalecerá e vos livrará do maligno. Como o marido ele é o cabeça da esposa e de toda a sua casa, é mais do que comum o inimigo vir atacar o marido por ele ser o cabeça. Satanás e seus demônios sabem que quando ele desestabiliza o marido, que é o sacerdote da casa, toda a casa fica desestabilizada, Então, há muita força maligna contra o marido. E é importante que a esposa se coloque como uma verdadeira intercessora, pedindo que seu marido seja fortalecido e que haja proteção de Deus sobre ele e sobre toda a sua casa. O terceiro item muito importante que você pode estar orando é sobre pedir para Deus dar discernimento e sabedoria para o seu esposo. Tiago capítulo 1, verso 5 vai dizer o seguinte: Se algum de vós tem falta de sabedoria, que esse rogue a Deus e que ele e todos concedam liberalmente, com grande alegria. Em outras palavras, a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria deve estar orando. Uma coisa muito importante é que a esposa esteja orando pelo seu marido, sendo intercessora, pedindo realmente para que o marido tenha sabedoria, porque ele é o chefe da família, irmão. Quando o homem não tem sabedoria com lidar com as situações, resolver conflitos na área financeira e todas as outras áreas que envolvem a sua liderança, não é apenas ele que sofre, mas sofre a esposa e sofre os filhos e toda a família. Então, pedir sabedoria para Deus, pedir direcionamento, é uma coisa muito boa que a gente pode estar orando. O quarto item, melhor dizendo, de oração é orar por integridade de caráter. Provérbios capítulo 20, verso 7 vai dizer o seguinte: O justo caminha na sua integridade, felizes serão os filhos da sua descendência, Que a esposa possa estar orando, para que o marido seja um marido íntegro em todas as coisas, seja honesto, de caráter reto,
e bom, né? Para que também não atraia maldições para ele, nem para a casa dele, né? E a Bíblia ainda vai dizer, né, em Provérbios capítulo 20, verso 7 no final, que os filhos desse marido, desse sacerdócio, né, vão ser muito bem-aventurados e felizes. O quinto item dessa oração é orar pela saúde e bem-estar, né? João capítulo 1, versículo 2, ou melhor, a terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: Amado, ora na expectativa que todos tenham boa saúde e que sejam bem-sucedidos em tudo o que empreendes, assim como prospera a tua alma, né? É muito importante que todos os dias a esposa, né, ore por isso, e o marido também, para que Deus conceda saúde e bem-estar. Irmãos, por que isso? Porque você pode ser uma pessoa cheia do dinheiro, você ter um status bom, você ter uma casa boa, você ter um carro bom, ou talvez uma empresa, né? Só que se você não tiver saúde, de nada adianta. Então é importante que a gente sempre peça a Deus que Deus, né, Ele dê bastante saúde e bem-estar para que a gente possa exercer a nossa tarefa por longos períodos, né? Então não esqueça de estar orando, pedindo para que Deus abençoe seu marido. O sexto item dessa lista é o que? Relacionamentos saudáveis. Provérbios capítulo 27, verso 17 vai dizer o seguinte: Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras, né? É importante que o marido tenha sabedoria de lidar com os relacionamentos. Existem pessoas extremamente grossas, ásperas. Às vezes, algumas pessoas são ríspidas, né? E é comum, né, a gente ver algum tipo de grosseria. O homem que ele é sábio, o homem que ele também tem uma esposa sábia que ora por ele, é um homem que sabe lidar bem, né, com os relacionamentos, é um homem anfitrião, é um homem que sabe colocar bem as suas palavras e que ele prospera em todos os seus caminhos. Existem muitos conflitos que são resolvidos por uma boa palavra, né? Então, ter bons relacionamentos saudáveis, isso é muito bom. Como você consegue ver que uma pessoa ela é boa nos relacionamentos? Quando eles têm relacionamentos longos e duradouros. Quando você vê que ele está muito tempo casado, amigos de infância há muito tempo. Então isso quer dizer que é um ponto muito positivo. Caso não tenha esposa que você está me ouvindo, mulher de Deus, ore para que Deus dê sabedoria para o seu esposo, para que ele possa ser bem-sucedido também nesta área. O sétimo item dessa lista é coragem e ousadia. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 27, vai dizer o seguinte: Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para proclamarem a palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminar de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com toda coragem saíram para anunciar a palavra de Deus. Muitas vezes alguns maridos se acovardam e não têm ousadia de se posicionar para pregar a palavra de Deus. Você, esposa que me ouve, você, marido, orem para que Deus também possa encher o coração de vocês de coragem e ousadia, para que você nunca deixe de pregar a palavra em oportunidade, dentro de tempo e fora de tempo. Pregue a palavra de Deus em todo o tempo, até porque a palavra de Deus diz que Deus não se agrada dos covardes, dos tímidos e aqueles que se escondem. Existem pessoas realmente que são crentes, são evangélicos, ouvem a palavra, estudam a palavra, só que ninguém sabe que eles servem a Jesus e não tem coragem muitas vezes de pregar a palavra. Nós precisamos ser porta-vozes de Deus. Afinal, Jesus nos confiou a pregação do Evangelho. A Bíblia diz que nem os anjos tiveram esse privilégio. Então você que está pregando a palavra de Deus, você sacerdote, se sinta um homem privilegiado por estar anunciando a palavra do nosso Deus. O oitavo item é humildade e mansidão. Mateus capítulo 11, versículo 29 vai dizer o seguinte:
Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim acharei descanso para a vossa alma. Precisamos ter domínio próprio e mansidão. Humildade é muito importante, até porque a Bíblia diz que Deus abate os arrogantes. E a gente nunca pode ser pessoas arrogantes. Então, caso você tenha alguém na sua família, o seu marido é uma pessoa que não tem humildade e é uma pessoa que é arrogante, não tem mansidão, ore para Deus. Você, mulher, você tem um papel muito importante no desenvolvimento da família. E quando o seu marido tomar alguma decisão que você não concorda, a Bíblia diz que você pode entrar no seu quarto, fechar a sua porta, orar para que Deus mude o coração dele. O homem é santificado através da oração da sua esposa. O 9º item é equilíbrio entre o trabalho e a família. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 vai dizer o seguinte: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, este tem negado a sua fé e é pior do que um descrente. Então, a gente tem que sempre estar cuidando da nossa casa. Um bom homem, um bom marido, ele é o que sabe equilibrar o serviço e o trabalho. Existem muitas pessoas que negligenciam esse mandato de Deus. Eu quero falar para você que está me ouvindo neste momento que a família é a primeira instituição que Deus criou. Isso significa o quê? Você não pode negligenciar, sacerdote, homem de Deus, a sua casa. Coloque a sua família em primeiro lugar. Coloque a sua esposa em primeiro lugar. Lembrando que na ordem de hierarquia é o que? No caso, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, aqui na terra, seria a esposa. E terceiro, os filhos. E quarto, a igreja. Existem pessoas que estão errando nisso. Às vezes a pessoa abandona, né, a esposa, o filho, para estar direto na igreja. E isso vai dar sérias consequências. E um dia saiba você que você vai ter que prestar conta dessas atitudes, porque a sua família é responsabilidade sua. Você não pode ir primeiro para a igreja para depois cuidar da sua família. Cuide primeiro da sua família e depois vá para a igreja. Famílias de sucesso são aonde o marido exerce a sua liderança. Então, ter um equilíbrio abençoado entre igreja, família, trabalho, né, é muito importante. E também não fique apavorado por trazer dinheiro, esquecendo da sua família. Nenhum dinheiro vai ser mais importante do que o seu amor pela sua esposa e pelos seus filhos. Por isso, existem muitos filhos revoltados e esposas que acabam se separando dos seus maridos, porque foi dado mais atenção para o dinheiro e a coisas do que realmente para o relacionamento. Então, esposa, mulher de Deus que me ouve, ore para Deus. Se caso há esse atrito no seu relacionamento, ore para que Deus realmente ensine o seu marido a ter sabedoria e equilibrar o serviço, né, a família, a igreja e os amigos e todas as áreas que são muito importantes. E 10º e último, que também não menos importante, é ore pelo crescimento espiritual. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 vai dizer o seguinte: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Então que você possa buscar sempre crescimento espiritual, que seu marido possa exercer, porque eu vejo que entre todos os pedidos de oração, irmãos, esse é o mais importante, porque se o marido estiver conectado com a palavra de Deus, entendendo, lendo, estudando, ele vai crescer, ele vai se fortalecer e vai fortalecer a casa dele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as esposas que me ouvem, mulheres que desejam muito de todo o coração que seus maridos vão para a igreja, que aceitem a Jesus e que sejam bons sacerdotes dentro do lar. Eu oro também pelos homens que me ouvem neste momento, essas direções, que eles saibam cumprir os compromissos a qual Deus destinou a eles, que eles coloquem realmente a sua esposa em primeiro lugar e não a igreja, que eles coloquem a sua esposa em primeiro lugar e não filhos, até porque um dia, Senhor, esses filhos irão embora e criarão um outro núcleo familiar e a esposa ficará com seu marido, que eles possam ter comunhão sempre, Pai. Abençoa todas as pessoas que oram
neste momento, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa palavra, se isso te edificou, eu peço que você deixe o seu joinha e me ajude a compartilhar. E não se esqueça de inscrever, irmão. Vamos fazer esse canal crescer e pessoas serem abençoadas. Eu sou o pastor André Iorri, eu te abençoo em nome de Jesus e até o próximo vídeo.